A pessoa tem uma pressão alta. A gente sabe que o álcool, ele aumenta a pressão arterial, ele aumenta os riscos da pessoa se tornar diabética, obesa, tá? Então, para esse tipo, né, pessoas doentes, a recomendação é consumir muito pouco ou nada. Eu sempre vou reforçar para meus pacientes que não consumam bebidas alcoólicas. Você comentou desse uso, dose diária, mesmo você não acredita, né, que isso ainda existe um risco, né? O risco nunca é zero. Nunca E tem esses artigos de internet e esse comentário que eu já escutei sobre binge, né? Que seria, já pensando numa dose segura, entre aspas, que você falou, não há essa segurança completa sempre, num contexto mais intensivo, mais agudo, imagino. Isso. Então, E esse conceito, ele é científico? Ele possui respaldo? existe essa nomenclatura no meio científico, binge drink, quando a gente lê... Se puder explicar, Sim. inclusive. O binge drink, então, é aquela libação alcoólica, aquela pessoa que bebeu numa festa, você passou, né? E bebeu demais num dia, mas não é aquela pessoa que faz o uso crônico, frequente. A bebida não representa, né? Não está presente todos os dias na vida daquela pessoa ou de uma forma muito frequente. Então a pessoa faz um uso esporádico, eventual da bebida, mas em muita quantidade. A pessoa pode ter, com certeza, repercussões do uso disso. Repercussões sociais. A gente sabe que acidentes automobilismo nem precisa beber tanto para já causar alterações. Lesões no organismo também. Lesões nos organismos. Então, tem até estudos que dizem que o binge drink pode ser até mais deletério que uma pessoa que faz uso todos os dias, mas nessas doses eu menores. Eu não sei se o que assim. tu pensou foi tipo assim, né, já que eu posso tomar 2 por dia, eu guardo, não bebo nada segunda, desde a E aí concentro tudo no dia. Eu pego essas 2. Pô, eu economizei minhas 2 de ontem, vou tomar hoje. Não Cuidado, é assim, cuidado, porque efeitos da intoxicação aguda pro álcool pode ser até mais prejudicial para a vida da pessoa do que uma comemoração, né? Uma comemoração não, mas assim, tenho ali minha esposa, a gente gosta de tomar vinho, a gente bebe 2, 3 vezes por semana. Não procurar concentrar essas doses tudo num dia só, porque isso vai ser prejudicial, pode ser mais prejudicial ainda do que um uso mais frequente. Interessante. E como que é o tratamento de uma pessoa dependente de álcool, por exemplo, ou de maconha, ou de cigarro? Como que existe alguma coisa que une o tratamento dessas pessoas? Ou realmente depende da substância? A gente tem dependências, de uma maneira geral, tem várias formas de tratar. A gente teria que falar de cada uma, assim, né? Tem recomendações de tratamento do tabaco, tem recomendações de tratamento para o álcool, recomendações de tratamento para cocaína, crack, sim, cada uma tem a sua forma de ser tratada. Existem medicações e psicoterapia. Tem algo que une todas essas, algo em comum, por exemplo, sei que você se interessa muito por psicoterapia de orientação analítica. Por exemplo, sempre é indicado POA em caso de dependência? Ou realmente é muito diferente de cada um? Isso que tu perguntou é interessante, assim, eu acho que vamos falar do tratamento de dependências mais graves, assim, né? Por exemplo, cocaína, crack ou outras drogas que o vício tá muito intenso e esse perfil que a gente falou dos pacientes que estão muito graves, né? Questão da orientação analítica que tu falou, o que acontece? Existe uma fala de que técnicas mais expressivas não seriam tão recomendadas, né? Que a gente deveria dar mais oportunidade para técnicas mais comportamentais, né? Isso é muito porque, assim, aquela ideia de que se a gente mexer muito na ferida, trouxer muito o sentimento e a dor, a pessoa pode recair e isso ser ruim para o tratamento, né? Claro que num paciente mais num quadro inicial, quando ainda está muito ambivalente, né? A gente vai sim usar técnicas mais concretas para o paciente poder se organizar, técnicas que mais motivacional, trabalhar na motivação do paciente. Mas eu acredito, né? A minha linha, a gente usa várias técnicas, mas eu trabalho mais com a psicodinâmica.
é que com o tempo a gente vai ter que usar essas técnicas mais expressivas. Por quê? Eu vejo a dependência química como se fosse uma areia movediça, uma lama que suga a pessoa de volta para lá, ela arrasta de novo a pessoa para cá, a pessoa tenta sair, e é muito difícil sair, aquela areia puxa de volta. Se a gente se posicionar assim, como alguém fora dessa lama, e como se a gente jogasse uma corda lá pra pessoa e diz, não, sobe aqui, sobe, eu tô te segurando, vem junto, pode vir que eu tô te segurando, e a gente não entrar nessa lama, a gente não tocar nessa lama, vai ser muito mais difícil da pessoa sair. Eu acho que a gente tem que tocar nessa lama, a gente tem que entrar na lama e viver essa lama com o paciente, não ter medo de viver essa lama, pra junto a gente encontrar uma forma de sair dela, né? Porque buscar um tratamento com medo de falar, né? Ter medo da recaída, às vezes falar sobre sofrimento pode desencadear, pode, mas tudo pode, né? É muito fácil, a gente pode ter recaídas por vários motivos, e se a gente tiver medo de ir fundo no sentimento, eu acho que a gente tem que pegar, oferecer a corda, estender a mão e tirar a pessoa lá de dentro. Tem que dar um tibum. A gente mergulha junto com a pessoa dentro da lama, dá uma nadadinha e depois carrega essa pessoa lá pra fora. Pra mim isso faz muito sentido, porque eu fiz tempo considerável de psicoterapia de orientação analítica, e eu tava num trabalho que eu não tava curtindo muito, e tava querendo fazer uma transição de carreira, e aquilo me angustiava, e eu precisava mudar vários conceitos, várias ideias, e eu lembro que eu sentava na POA lá, e ali eu me confrontava para onde minha vida estava indo, se eu estava satisfeito com aquilo, o que eu podia fazer, e eu mudei várias crenças nesse processo, assim, me ajudou consideravelmente a alcançar coisas novas, assim, foi muito interessante. E eu consigo imaginar isso num contexto de tratamento de dependência, porque é exatamente esse giro que foi uma força, assim, que tu tira para fazer as coisas. Imagino que tu seja essa força, esse ímpeto, assim, de vida mesmo, que tu tem que se motivar e tu tem que confrontar essas questões. Imagino que seja essa momento, lama que você fala. Sim, a lama é essa coisa difícil que arrasta o sofrimento. Mas, assim, se a gente não... Às vezes, o insight tem que vir de dentro pra fora. No início, não vem. No início, tem que vir Seria de fora. Seria uma forma de internalização? Isso não, internalizar as coisas é mais do mecanismo da terapia em si, né? A pessoa vai internalizando coisas, pensamentos, enfim. Mas o que eu quero dizer é que, assim, às vezes, quando a gente tá com técnicas mais concretas, comportamentais, a coisa vai mais de fora para dentro para que a pessoa consiga também, em parte, internalizar e consiga conter esse uso. Mas em algum momento vai ter que vir de dentro para fora, o insight, a coisa que realmente muda aquilo, de como se vê, de como se sente, do propósito. O insight às vezes aquela virada de chave, aquela virada de chave que vai fazer com fora, isso de dentro para fora, aquela virada de chave que vai fazer a pessoa ter uma mudança um game changer, assim, mudança no jogo. Eu, na época que eu tava fazendo POA, eu lia bastante sobre evidência, sobre isso, etc. E eu lembro que tinha esse conceito que aparecia bastante, que era de momento terapêutico, né? Que seria que a pessoa estar nesse momento terapêutico, que seria um momento em que ela está disposta a se reavaliar, a se reorientar, a contestar a sua posição. Estar nesse momento terapêutico era um fator bastante importante para o sucesso do processo terapêutico. Com certeza. Isso a gente fala das fases, né? Então, o indivíduo ele pode estar em várias fases e transitar entre aquelas fases de dependência química, tá? Então, essas fases elas estão em pré-contemplação, ou a pessoa está em pré-contemplação, né? Acho que o Jota sabe falar melhor sobre isso do que eu, né? Então, o que é a pré-contemplação? O indivíduo ele não se dá conta que aquilo faz mal para ele, né? Antes da fase de pensar em mudança, nem pensa. Nem pensa, né, que aquilo vai fazer diferença, não vai tomar uma atitude. Nesse momento, não adianta a gente tentar estabelecer uma tentativa ou oferecer alguma medicação. No caso, eu vivencio isso mais quanto ao tabagismo, né? Então,
não adianta. O paciente, é muito baixa a chance da gente ter um sucesso terapêutico com o paciente nessa fase. Aí é mais motivação mesmo. Isso. Motivar o cara. Isso, fases de motivação. Isso, exatamente. E aí depois, quando o paciente ele já está numa fase contemplativa, né? Aí tá pensando, tá planejando. Tá pensando. Não estamos fazendo ainda, mas pode ser que... Isso. Então, o paciente ele precisa ir para essas fases mais desenvolvidas, vamos dizer assim, vamos chamar assim. Mais críticas, em que ele se dá conta de que aquilo é prejudicial para ele e que ele tem forças de encarar um processo de mudança do seu estilo de vida. Tá? Nessa fase que o médico ele consegue atuar melhor, tem uma maior chance de sucesso terapêutico, que a gente, claro, sempre a gente vai estar falando com esse paciente mesmo em fases mais rudimentares, fases pré-contemplativas, da necessidade, falando sobre os riscos, né? Mas o sucesso terapêutico, ele é numa taxa maior, uma maior chance de sucesso terapêutico, quando ele já está num desenvolvimento maior, assim, numa fase mais desenvolvida da sua consciência de melhorar, de mudar. Interessante. Eu imagino que algumas pessoas que são muito dependentes, elas talvez, infelizmente, nunca cheguem nessa fase, né? Só vai usar tanto que vai vir ao óbito, infelizmente. Por isso que talvez seja que comenta-se tanto da tal da intervenção. Se não há um momento terapêutico, talvez mudar o ambiente através das pessoas, família, amigos, dar um toque na pessoa, né? Aquele, cara, vamos sentar aqui. Tá ficando pesado já isso. Isso talvez ajude a criar esse momento terapêutico, né? De uma forma mais incisiva. Com certeza, isso faz total diferença na vida da pessoa, mas ela também tem que querer se ajudar. Com certeza. Né? O problema é que às vezes nem sempre ela consegue, e aí ela precisa... Só que daí a partir desses estímulos externos, como tu bem falou, né, Ismael? Família, ter uma boa rede de apoio desse indivíduo, né? Um envoltório social, né? Às vezes a pessoa faz parte da igreja e a igreja ela é muito importante, tem um papel um papel fundamental para o indivíduo ter mesmo aquela força de sair daquele buraco. A pessoa às vezes procura a igreja para isso, né? Então ter uma arquitetura em volta dela, um ambiente em volta dela, isso vai ser fundamental assim, para o processo terapêutico. Mas, assim, às vezes, né, quando a gente identifica que o prejuízo está muito grande e que a pessoa não está em condições de responder, né, alguns casos a gente toma medidas de maneira involuntária, né, porque como a dependência química tem esse fator de embaralhar o cérebro e a pessoa não conseguir discernir o mal que isso está fazendo, familiares, pessoas próximas, equipes podem dizer assim, não, a gente vai cuidar de ti agora. A própria droga altera a senso-percepção, o juízo crítico daquela pessoa e interfere na tomada de decisão daquela pessoa. Então a pessoa, ela sabe até, mas ela não se dá conta do quanto aquilo está sendo prejudicial, não consegue. E às vezes até que o buraco está tão fundo. O buraco está tão fundo que ela está com tanto problema. Só quero acabar com tudo, às vezes. Exatamente. Só quero acabar com tudo. Então, às vezes a gente tem o papel do especialista em reconhecer isso e tentar salvar aquela pessoa. Como é que vai fazer isso? Forçar uma internação. Em alguns momentos é necessário. Quando por vontade não tá indo, às vezes a gente tem que dar um tempo, fazer uma abstinência pra pessoa, opa, peraí. Isso, porque ela tá colocando a vida dela em risco. E isso também pode ocorrer, né? Quando ela tá colocando a vida de outras pessoas em risco. Também é um dos critérios também de internação. Quando a pessoa está agressiva, se expondo em situações de risco. Né? Faz sentido dizer que uma pessoa que está numa situação tão grave quanto essa, para ela, às vezes não, até usando recreativamente de forma progressiva, ela precisa se motivar com a vida, com outras coisas, encontrar esse prazer em conseguir reaprender a encontrar esse prazer em outras questões. Sei lá, na carreira dela, na família. É por aí que é a abordagem que acontece numa psicoterapia, por exemplo? É uma forma que a gente pode trazer também. Não seria única, né? Dizer para a pessoa que ela tem que, de novo, voltando ao início do podcast, a gente dizer que ela tem que ter o prazer, né, demorado, lento e fraco, em vez do rápido e intenso, é muito complicado, né? A gente vai... olhar assim é uma forma, né? Eu tenho muitos pacientes que dizem assim,
Depois que eu parei, a minha vida mudou, eu consigo ter de novo prazer na minha família, no meu... Sim, até porque a droga consome isso, né? Enquanto tá em uso, é só essa fonte. Então, é uma forma, mas mais do que isso, né? Observar os malefícios é uma forma também, observar como está prejudicando, né? Observar razões maiores para não usar. Tem muitas formas que a gente pode abordar. Várias técnicas, né, de reforço. O reforço é mais da parte cognitiva inicial. Sim, é uma forma também. Tem muitas técnicas que a gente utiliza para fazer com que a pessoa... Assim, o objetivo do terapeuta não é definir a vida de ninguém. Não é chegar pro cara e dizer o seguinte, cara, não pode mais lá. Tu não pode mais, tá? Eu tô te vendo aqui e é o seguinte, eu estou te dizendo que tu não pode mais. Na minha visão, o objetivo é fazer com que a pessoa tenha capacidade de dizer o que é melhor para ela. Sim, nós não estamos lá para fazer juízo de valor de a forma certa de se viver é assim. A forma certa de se ver é sem álcool, é sem droga, é sem... Não, né? É proporcionar um ambiente onde a pessoa tenha capacidade de definir o que é melhor para ela. E realmente ter a vida que ela quer. Ajudar ela a ter um insight sobre o que é, de certa forma, certo ou errado. É o que ela quer realmente. O que ela quer da se vida, o que faz. para poder definir realmente o que quer da sua vida. Né? Para que ela possa definir. Né? Não é a gente definir o que é certo, o que é errado, e faz assim ou faz assado. Não. Estamos num ambiente onde tu vai poder, a partir dos teus pensamentos, definir o que é melhor para tua vida. Porque provavelmente se a pessoa tá chegando até nós em algum momento, ela quer uma mudança, ela quer melhorar, ela quer alguma coisa está trazendo mal, está fazendo mal. Né? A gente poder pensar, organizar qual é a melhor forma. Eu lembro que quando por exemplo, POA não era recomendado para você, psicoterapia de orientação analítica, quando você tinha, por exemplo, TOC, tinha um pensamento obsessivo, porque você ia ficar confrontando aquele pensamento que é justamente o que você quer evitar, e isso poderia até prejudicar nesse processo. O paciente, quando ele está muito dependente, está com fissura, como você comentou mais cedo, a POA ainda é recomendada nesse caso? Eu acho que aí não. Eu acho que nós temos que saber identificar o momento, aquilo que eu falei, saber identificar o momento que o paciente está. Não adianta o cara estar intoxicado e a gente vem o seguinte, me fala o que está acontecendo. Não. O cara está intoxicado. A gente vai, de novo, a gente vai ter que ir por fases, né? Primeiro a gente vai... Controle de danos, né? É uma forma, né? Vai ter intoxicado ali, não vai adiantar a gente fazer controle de danos. Aí depois a gente vai motivação, aí o cara tá motivado, a gente vai primeiro fazer algumas técnicas mais concretas, né? Eles aprendem lá, não, se eu for passar na frente da onde eu usava, vai me dar vontade. Não, então não vamos passar. Então, técnicas mais comportamentais, e vai avançando, em algum momento a gente vai poder pensar mais, entender profundamente os motivos, o que está acontecendo, né? A fonte do sofrimento, entender da angústia. Por que procurou. O que levou ele a buscar, né, aquela droga. Então, aí a gente vai avançando. Eu acho que é saber o momento da coisa. E também é muito comum, né, a gente transitar, né, nesses momentos, né? Porque aí o cara, às vezes, já tá avançado, já tá um ano sem usar e tal, e recai. Aí a gente tem que saber... Dá um passo atrás, volta aquilo de novo. E vamos lá. Porque cada vez que a pessoa recai, né, a chance de sucesso, pelo menos no tabagismo é assim, né? A chance de sucesso numa nova tentativa é maior, né? Tem uma média, né, que é 3 a 4 vezes que a pessoa necessita recair para ela ter sucesso. Então, às vezes não é de prima. Não é de primeira, né? Vou lá, vou parar hoje, o médico me prescreveu lá bupropiona, prescreveu um medicamento para eu parar de fumar, e eu quero fumar. Aí a pessoa conseguiu, ficou 1, 2, se a gente vê todo instante. 3 semanas ali, viu alguém fumando, começou aqueles sintomas de fissura, de abstinência, que a pessoa não tolerou, vou ter que fumar, volta a fumar. Às vezes é necessário isso acontecer. Aí a pessoa vai para uma segunda vez. Recaiu pela segunda, recaiu pela terceira. Na quarta vez, às vezes a gente consegue. Essa é a média de sucesso. 3, 4 vezes para a pessoa conseguir acabar com aquele vício. Uma coisa que eu falo muito pro pessoal, falo para os pacientes, falo para a família, falo para todo mundo que está vivendo coisas assim, é que assim, a gente tem que saber trabalhar com a recaída.
saber trabalhar com a recaída é fundamental, porque ela existe, ela pode vir, mas a gente tem que saber que às vezes não importa, o que importa às vezes é o tempo que a gente conseguiu ficar sem. Aí vamos dizer assim, não, mas o paciente recaiu depois de 1 ano, então tudo falhou. Não, ele ficou 1 ano sem usar. Isso é muito, já foi um grande passo, né? na terapêutica. E aí recaiu, vamos de novo. Não, vamos parar, porque a gente pode ganhar mais 1 ano, 2, 3. O que tem que ser dito é que assim, a gente não tá começando do zero. Não tá começando do zero. Então a gente já deu um passo bem grande no tratamento, por mais que tenha recaído. O que faz muitas vezes alguns profissionais se afastarem desse tipo de tratamento é que se sentem frustrados. Né? Como se a culpa fosse também do profissional. Né? Eu sou um profissional ruim, meu paciente recai. Não consegui ajudar a pessoa, né? E não é assim, às vezes a gente... Ou até cria uma contratransferência do profissional com o paciente. Não, eu sou ruim, né? Eu não presto porque meu paciente não evolui. E não é assim. Às vezes, primeiro a gente tem que entender que o paciente tem a parte dele, né? E que ganhos, às vezes... De novo, na redução de dano já é um ganho. Né? Se eu conseguir fazer com que ele use de uma maneira segura, já é um ganho. Se eu ficar abstinente 2, 3 dias, é um ganho também. Né? E saber não só desistir após uma recaída. Recaiu, então não vou conseguir te ajudar, não, vamos lutar por melhor sempre. Né? Seja 28, 32, 72, o que a gente ganhar... Quantas vezes forem, a gente tem que estar junto com aquela pessoa para tentar ajudar. Porque a gente não pode largar de mão, né, e dizer não vou conseguir te ajudar, ou realmente tu não é capaz de largar aquele vício e vai seguir usando e é assim mesmo. E muitas vezes por causa do profissional. Do profissional. Que não tá aguentando essa angústia, né? Também, né? Porque é difícil ver a pessoa Temos que sofrer. tratar a ansiedade do médico. É sofrido, é difícil ver, é difícil aquilo lá tá bacana, recai. A ansiedade do profissional é complicada. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Esses dias cheguei pra uma paciente, né? Paciente de uma pesquisa que eu faço lá no Hospital de Clínicas. Aí fomos pesar a paciente, que faz parte do protocolo. Notei que a paciente tremia as 2 mãos, né? Aí perguntei pra ela, comecei a ficar ansioso, né? Notei que a senhora... Eu fiquei ansioso. Notei que a senhora tá tremendo. A senhora já viu isso, enfim, né? Pois é, eu já tenho isso há muito tempo. Tá aí. Como mais não vai fazer? Tem alguém na sua família que tem isso? Meu pai tinha isso e morreu disso. E ele tratou? Não tratava também. Tá, né? Aí eu perguntei pra ela, mas no seu dia a dia isso atrapalha a senhora? Pra se alimentar, pra fazer alguma tarefa manual, pra escrever? Não me atrapalha. Por isso que ela nunca procurou ajuda. Porque pra aquela pessoa, né, como esse tremor não atrapalha, pra ela isso não gera nenhuma ansiedade, não gera nenhum comprometimento no dia a dia dela. Mas eu já tava ali ansioso, querendo tratar ela. Às vezes a gente médico o que eu tô querendo dizer com isso, né? A gente se auto-reconhecer, né? E dizer, se isso não for realmente benéfico para o paciente, não faz sentido a gente oferecer esse tratamento para o paciente, né? Só esse gancho que eu queria puxar. Aquela sensação de que a gente governa a vida das pessoas. Né? Que a gente não é assim que é melhor, então faz assim. Não é assim, né? Não é assim. Então a gente também tem que reconhecer, né, o que realmente causa um prejuízo para aquela pessoa. Consigo ver isso bastante, porque os psiquiatras, psicólogos em geral gostam muito desse termo funcionalidade e sofrimento, né? Quando as coisas começam a ficar um pouco naquele lugar cinzento que a gente precisa de começar a ter parâmetros para entender se aquilo tá virando uma patologia, tá virando uma dependência, tá virando alguma coisa, esses termos frequentemente começam a ser utilizados. Tá funcional, tá causando sofrimento, mas a gente sabe que prejuízo, o que é funcional? Funcional ou prejuízo pra quem? Pra começar por aí. Exato. Funcionalidade para um programador de TI, uma funcionalidade é uma coisa. Para um pedreiro, a funcionalidade é outra. Agora, sofrimento também. O limiar de sofrimento das pessoas é totalmente diferente. Então, exatamente. Você consegue ver que se você não adiciona esse componente do indivíduo, a gente não consegue ir pra frente, né? Verdade.
funcionalidade no meu dia a dia, eu quero dizer como sequelas do acidente vascular cerebral, né? Então, só que não tem... É que ela tem uma limitação motor, uma limitação nas atividades do dia, uma pessoa que trabalhava e agora não está mais conseguindo trabalhar, né? Então, são incapacidades de sequelas, né? Mas não deixa de ser uma perda da funcionalidade também. E a perda da funcionalidade cognitiva, né? Deve ser uma coisa mais complexa de ser examinada, né? É muito complexo, né? Carrega muita coisa, carrega a visão de cada um, né? Tu dizer, mas eu não consigo ir no mercado. Mas eu nunca consegui ir no mercado, aí, peraí. Né? Eu não consigo... Né? Ataque de pânico quando eu tô numa fila de um supermercado. Nem vislumbra a possibilidade de não ter determinada funcionalidade, né? Eu dei um exemplo óbvio aqui, que pergunto pra qualquer pessoa, não, ir no mercado é algo básico, né? Mas a gente pode ir mais além, né? Eu não consigo fazer apresentações, que eu tenho muita ansiedade quando eu faço apresentação, então eu já fujo de fazer apresentações. Comportamento evitativo, clássico na psiquiatria. Então, assim, às vezes a pessoa não consegue identificar aquilo como uma perda de funcionalidade, às vezes tem um médico que quer colocar muito da sua visão, né, como é que... Então, isso é uma zona um pouco nebulosa que tem que ser avaliada individualmente. Tu tem que conhecer a pessoa com quem tu tá lidando. Tu tem que conhecer aquela pessoa pra saber como tu vai poder ajudar ela, não a ti. Tu tem que estar lá pra ajudar a pessoa da maneira como fazer mais sentido para ela. Entendeu? Sim, perfeito. Na neurologia isso não é diferente. Por exemplo, a pessoa chega lá na urgência com um sintoma de AVC. Vamos supor dificuldade de articular palavras, disartria, tá? Só que a pessoa, ela é professora ou é cantora. Ou a pessoa tem uma fraqueza na mão que é dominante, né? A pessoa escreve com a mão direita, escreve com a esquerda, enfim, só que ela é maestra, né? Ou toca piano, né? Então, a gente tem que tratar a pessoa de acordo com o que aquela incapacidade representa na vida daquela pessoa. Então, às vezes a gente tem que tomar certas condutas ouvindo o paciente. Não o que está escrito. Isso não está escrito nos livros. Né? Isso que é a diferença. Então, isso é a arte de ser médico, a arte da medicina. A gente saber ouvir a pessoa e julgar, né, o que realmente importa na vida daquela pessoa.